Eu era muito novo. Tenho medo até de perguntar se tem alguém aqui dos adultos que não era nascido nessa época ainda. Mas eu me lembro quando, com 12 anos, em setembro de 2002, acho que com 13 anos na verdade, eu fui visitar o Instituto Ricardo Brenan, que estava inaugurando naquele mês. E a exposição inaugural do Instituto Ricardo Brenan foi uma exposição itinerante que passou por outros museus no Brasil, chamada Albert Eckhout Volta ao Brasil. Se você nunca ouviu falar de Albert Eckhout, e você é recifense, é uma vergonha para você, certo? Porque Eckhout foi um dos artistas que acompanhou a expedição holandesa ao Brasil no período do Brasil holandês, quando Nassau governou essa parte da colônia onde nós hoje estamos. Ele trouxe consigo, além de gente da sua corte, ele trouxe alguns artistas, e um deles era o ilustrador e pintor Albert Eckhout. E Eckhout fez algumas pinturas muito interessantes, tanto durante o período que ele esteve aqui no Brasil, e depois, quando ele voltou à Holanda, ele continuou pintando cenas do Brasil holandês. E ele pintou muito da nossa fauna, da nossa flora, da população indígena, dos negros que aqui serviam como escravos. E algumas dessas obras foram pintadas em tamanho real. Existem especificamente 8 obras de pessoas do Brasil que ele pintou em tamanho real. E o que chama a atenção nas pinturas de Albert Eckhout é o realismo e a riqueza de detalhes. Nessas pinturas gigantescas, você pode se afastar alguns metros e ficar impressionado com a beleza e com os detalhes que você vê de longe, com a grandeza e o realismo das pinturas, das roupas, dos músculos, das expressões das pessoas que ele pintou. Mas se você chegar mais perto e começar a examinar cada centímetro daquelas pinturas, você vai também se impressionar com os detalhes. Quer de longe, quer de perto, são obras impressionantes. E você poderia passar horas olhando para aquelas obras. Você poderia olhar para essas grandes imagens no primeiro plano, e você poderia passar mais muitas horas olhando para os pequenos detalhes que ficam no fundo, pequenos insetos que ele colocou ali perdidos entre as folhas e flores daqueles cenários que ele pintou. Eu penso que nós deveríamos gostar mais de arte e que nós deveríamos contemplar mais obras impressionantes como estas, mas é claro que não é disso que eu quero falar hoje à noite. Nós deveríamos contemplar, irmãos, muito mais as obras de Deus. Nós deveríamos meditar muito mais na grandeza daquilo que Deus fez e faz, e em todos os detalhes da magnífica orquestra que é a providência de Deus. Nós meditamos muito pouco, irmãos, em quem Deus é. Meditamos muito pouco no que Deus faz. Esse salmo, ele é um remédio para essa nossa doença. Esse salmo, ele é um remédio para essa nossa dificuldade de contemplar a glória de Deus nas coisas que ele fez. É interessante porque esse salmo, se os irmãos têm acompanhado essa nossa série pelo livro 1 dos Salmos, acredito que os irmãos imediatamente se lembram dos salmos anteriores, ficam um pouco intrigados com qual é a relação entre este salmo e aquilo que vem antes. Nós temos lido salmo após salmo, e todos eles são, de forma geral, salmos de lamento. Salmos em que Davi, esse rei ungido por Deus, expressa as suas lutas ao ser perseguido pela multidão dos seus inimigos. Ele foge de homens sanguinários, ele reivindica a sua justiça contra homens caluniadores. E de repente, no meio de todo esse lamento, no meio de toda essa oração a Deus por justiça e por vindicação, Davi para fazer o que está aqui no Salmo 8. O Salmo 7 termina com súplicas a Deus. O Salmo 8 começa com um louvor a Deus. Esse é o primeiro, na verdade, daquilo que os estudiosos dos Salmos conhecem como salmos de louvor. É a primeira vez, na verdade, nesse livro de louvores, que nós temos um louvor propriamente dito. Mais uma vez, eu queria que você olhasse para a epígrafe desse salmo, onde é dito que ele é escrito ao mestre de canto, segundo a melodia Os Lagares, um salmo de Davi.
A autoria do salmo é declarada, ele é mais um dos salmos de Davi, como são praticamente todos os salmos do primeiro livro, e ele é mais uma vez um salmo que tem uma notação musical, o que nos lembra que ele foi feito para ser cantado no templo, onde os instrumentos musicais eram tocados pelos levitas. Esse salmo foi escrito para ser tocado com essa melodia aqui chamada os lagares. E nós sabemos que ele é um salmo de louvor pela maneira como ele começa e termina com expressões de exaltação a Deus. Os salmos de lamento que nós já lemos, eles contêm expressões de louvor também, mas eles têm uma estrutura diferente, porque eles começam com o salmista derramando o seu coração diante de Deus no seu sofrimento. E então, depois de ter derramado o seu coração diante de Deus no sofrimento, ele expressa confiança e louvor de que Deus há de livrá-lo. Mas aqui é diferente. Embora haja expressões de sofrimento nesse salmo, e nós vamos ver isso, o salmo começa e termina com declarações de louvor e de exaltação a Deus. Este é um salmo que nos ensina a adorar. É um salmo que nos ensina a contemplar as obras de Deus e expressar nossa alegria, a nossa devoção, a nossa reverência ao Deus que nos salvou e ao Deus que cuida de nós e ao Deus que governa todas as coisas com uma sabedoria impressionante. O que nós vamos aprender nesse salmo, o que o Espírito Santo quer nos ensinar neste salmo, irmãos, é que Deus usa instrumentos fracos e frágeis para realçar a excelência do seu próprio poder e glória. Deus usa instrumentos fracos e frágeis para realçar a excelência do seu próprio poder e glória. O tema deste salmo fica claro no verso que abre e no verso que encerra. É a magnificência de Deus, ou a excelência de Deus. E nós vamos ver a excelência de Deus em várias partes. Em primeiro lugar, nós vemos a declaração da excelência de Deus no começo do verso 1 e no final, no verso 9. O refrão que é repetido no começo e no fim. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Aqui fica claro o que é que o salmista quer fazer, qual é o propósito deste salmo. Ele quer louvar a majestade do reinado de Deus. Nós precisamos mais uma vez parar, irmãos, e meditar nos nomes que o salmista atribui a Deus aqui, até porque ele diz que o nome de Deus é magnífico em toda a terra. E ele usa dois nomes. Na nossa tradução, nós vemos esse Senhor em caixa alta e nós vemos esse Senhor apenas com a primeira letra em maiúscula. Isso é porque no hebraico nós temos, mais uma vez, dois nomes diferentes para Deus. O primeiro nome, o nome em caixa alta, é o seu nome pactual, que nós conhecemos como Jeová ou Javé. Esse é o nome que Deus revelou a Moisés na sarça. Eu sou o que sou. Esse nome revela a autoexistência, a autossuficiência de Deus, o fato de que Ele não é Deus de ninguém, Ele não pertence a ninguém, Ele não precisa de ninguém, mas Ele é Deus de si, em si e para si mesmo. Ele não é alimentado pelos nossos sacrifícios, Ele não é enriquecido pelos nossos dízimos, Ele não necessita de nós, Ele é autossuficiente. Esse nome também nos lembra que Ele é o Deus do pacto. Ele é o Deus que fez uma aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Por todo o mundo Ele é conhecido como Elohim, como Deus. Mas para esse povo específico, esses filhos de Abraão, Isaque e Jacó, Ele é conhecido por esse nome próprio, Javé. Ó Javé. O segundo Senhor que aparece aí no verso 1 é a palavra Adonai, a palavra que se refere ao nome de Deus, que se refere ao seu senhorio sobre toda a criação. É um nome que descreve a autoridade de Deus e a sua soberania sobre todas as coisas. Mas perceba que o salmista não simplesmente diz tu és Adonai, ele não simplesmente diz tu és rei e senhor, ele diz tu és nosso Senhor. Há uma proximidade, uma intimidade pactual no fato de que Ele não é apenas Deus, mas é nosso Deus. Ele não é apenas Senhor, mas Ele é nosso Senhor.
Na providência de Deus, irmãos, nós acabamos de confessar isso com relação ao primeiro mandamento. Quando Deus diz que nós não devemos ter outros deuses diante dele, Ele está dizendo que nós devemos conhecer e reconhecer Deus, não apenas como verdadeiro Deus, mas como nosso Deus. Há muitas pessoas que podem conhecer e reconhecer Deus. Na verdade, Paulo vai dizer aos romanos que, em um sentido, todos os homens conhecem a Deus. Não existe um homem nesse mundo que possa dizer, eu não sei nada sobre o Deus verdadeiro, porque nós somos criados por Ele. Deus nos criou, e como criaturas de Deus, e como seres criados à imagem de Deus, todos nós temos um conhecimento inato de quem Deus é. Todos nós conhecemos o seu eterno poder, a sua divindade, por causa das coisas que foram criadas. Todos os homens sabem que Ele é Senhor. Mas apenas aqueles que foram redimidos em Cristo podem dizer, tu és não apenas Deus, tu és o meu Deus. Tu és não apenas Senhor, tu és nosso Senhor. Há uma proximidade aqui que é própria daqueles que foram redimidos por Deus. E perceba que Davi fala na primeira pessoa do plural, não é apenas o meu Senhor, mas o nosso Senhor. Há também uma dimensão corporativa. Esse salmo foi feito para ser cantado em conjunto pelo povo de Deus reunido. E nós aqui no culto não dizemos meu Senhor, meu Deus, mas nós dizemos nosso Senhor, nosso Deus, Pai nosso que estás nos céus. Davi diz, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico, quão excelente, quão majestoso em toda a terra é o teu nome. Davi está inspirado pelo Espírito, com os pulmões cheios de ar, e cheio de alegria e reverência, declarando quem Deus é, e declarando a excelência do seu nome. O nome de Deus não é apenas esses nomes que nós acabamos de ver, mas o nome de Deus é tudo aquilo pelo qual Ele se faz conhecido. Quando nós dizemos, eu adoro o nome de Deus, nós não estamos dizendo que nós adoramos as letras que formam esse nome, mas nós estamos dizendo, eu adoro Deus por tudo aquilo que Ele é e em como Ele se revela a mim. Quando nós dizemos que o nome de Deus é excelente ou magnífico em toda a terra, nós não estamos falando simplesmente de um dos nomes de Deus, mas de todas as maneiras pelas quais Deus se revela. Ele é magnífico, Ele é excelente. E o que Davi está exaltando aqui em particular? Esse salmo, ele celebra a grandeza do Deus do pacto, a bondade do Senhor, a sua autoridade sobre toda a criação como Criador, e o seu compromisso para com o seu povo, como Deus que guarda o pacto e salva o seu povo, para que eles cumpram a sua missão neste mundo. Esse salmo declara a excelência da soberania e da bondade de Deus. Ele nos mostra essa excelência nas obras da criação e nas obras da providência. A maneira como Deus lida conosco, com os homens em geral e com o seu povo em particular. Irmãos, esse salmo nos ensina tantas coisas importantes que é difícil expor tudo aquilo que há de importante nesse texto. Mas eu quero que, antes de nós descermos aos detalhes, eu quero que você preste atenção em qual é o propósito do salmista aqui. O propósito do salmista, declarado nesses versos 1 e 9, não é simplesmente transmitir informações sobre Deus, mas provocar louvor. O desejo do salmista não é que você simplesmente saiba mais sobre Deus, mas que o seu coração e os seus lábios estejam cheios de admiração por esse Deus, cujo nome é magnífico em toda a terra. Esse é o primeiro desafio para nós nesse texto, irmãos. O apóstolo Pedro vai dizer lá na sua primeira epístola que nós fomos salvos para proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós fomos criados para louvar. Nós fomos criados para proclamar as virtudes de Deus.
E nós fazemos isso lá fora, quando anunciamos o Evangelho, quando compartilhamos a palavra de Deus com nossos vizinhos e amigos. Nós fazemos isso aqui dentro, quando a plenos pulmões nós cantamos a glória de Deus, lemos a sua palavra, confessamos a nossa fé. Nós não podemos fazer isso, irmãos, com um coração frio, não podemos fazer isso com um coração indiferente, com formalismo, como se estivéssemos simplesmente cumprindo um protocolo. Nós precisamos estar cheios dessa admiração, nós precisamos estar cheios desse deslumbramento que o salmista expressa aqui. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Não são as palavras de um homem frio e formal, são as palavras de alguém que está profundamente admirado com o Senhor e com as suas obras. O restante do Salmo, irmãos, esses 2 versos que começam e terminam o Salmo, que envelopam o Salmo, falam dessa declaração da excelência de Deus. E o restante do Salmo vai nos dizer onde nós podemos encontrar essa excelência. Nós vamos então descrevê-lo como a demonstração da excelência de Deus. E o salmista vai demonstrar essa excelência de Deus em vários lugares. O movimento básico é que ele começa no céu e vai para a terra. Veja que é assim que o verso 1 termina: pois expuseste nos céus a tua majestade. E aí no verso 2 ele volta para a terra: da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força. Nós vamos ver então em algumas partes essa demonstração da excelência de Deus. Eu quero que você perceba primeiro como Deus demonstra a sua própria excelência na criação dos corpos celestes. Essa é uma parte importante do Salmo. Ele fala de Deus expondo nos céus a sua majestade no verso 1. E então no verso 3 ele dá mais detalhes sobre isso, quando ele diz: quando eu contemplo os céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste. Veja como o salmista para meditar na criação desses corpos celestes. O sol, a lua, as estrelas. E em tudo isso ele vê uma demonstração da excelência de Deus. É interessante porque, por um lado, Davi tinha uma vantagem na contemplação dos corpos celestes. O céu certamente era mais estrelado no mundo onde não havia energia elétrica. Se algum de vocês tem família no interior, ou vai ao interior com frequência, e você vai para uma zona rural onde praticamente não há iluminação elétrica, onde praticamente não há postes, iluminação pública, você se deita numa rede ao anoitecer e você olha para toda a iluminação que Deus colocou nos céus. Todos aqueles pontos brilhantes. E você se lembra que Isaías diz que ele conhece cada uma daquelas estrelas pelo nome, que ele as chama todos os dias para que elas ocupem o seu lugar, e nenhuma delas lhe desobedece. Nossos antepassados olharam centenas de anos atrás, e o Cruzeiro do Sul estava lá. Nós olhamos hoje, ele ainda está lá. Deus continua nos ensinando e nos mostrando que Ele é o Senhor soberano sobre tudo o que existe e acontece. Ele conhece as estrelas pelo nome. Todas elas atendem ao seu comando. Isaías 40, 26 diz: levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Nenhuma só vem a faltar. Davi tinha essa vantagem. Ele não estava em Recife com todas as luzes e outdoors luminosos que nós temos aqui, todos os apartamentos cheios de LEDs e piscas nessa época do ano. E ele podia olhar para o céu estrelado e ver toda a beleza de Deus chamando as estrelas pelo nome. Por outro lado, irmãos, nós temos uma vantagem sobre Davi. Nós temos telescópios e lunetas. E nós podemos ver coisas sobre os astros e sobre os corpos celestes que Davi não viu.
E é interessante, irmão, se Davi se impressionou com ver aqueles pontinhos brilhantes no céu, quão mais nós deveríamos nos impressionar quando vemos os vídeos e as fotografias que os telescópios capturam de galáxias e galáxias, estrelas e estrelas, e buracos negros, e toda essa vastidão do universo criado por Deus, e você pensar que cada uma das partículas que existe no universo ocupa o seu lugar pelo mandado de Deus. Ele estabeleceu cada coisa no seu lugar. A excelência do poder de Deus se manifesta na criação dos corpos celestes. Em segundo lugar, a excelência de Deus se manifesta na confiança dos pequeninos. Olhe comigo para o verso 2. Esse movimento é muito importante no Salmo, ele vai acontecer 2 vezes, do céu para a terra, das grandes coisas para as pequenas coisas. Veja que no verso 2, depois de ter dito que Deus expõe nos céus a sua majestade, Davi diz: da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. É interessante porque Davi está falando de grandes coisas, o nome de Deus é magnífico, ele expôs nos céus a sua majestade, e agora que ele olha para a terra, você espera, Davi vai falar, o salmista vai falar do poder de Deus nos grandes líderes, ele vai falar de Moisés, ele vai falar dos juízes de Israel, ele vai falar do próprio Davi, esse homem valente, ele vai falar de si mesmo, talvez ele fale de outros líderes da sua época, de grandes conquistadores que viveram, talvez ele falasse de Nimrod lá do livro de Gênesis, ou talvez ele falasse dos grandes reis dos cananeus, mas ele fala da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força. A excelência de Deus aqui é demonstrada em força tirada da fraqueza. Veja que ele diz que essa força é tirada da boca de pequeninos, do discurso, da fala daqueles que são pequenos. Davi está dizendo que Deus mostra a sua excelência no clamor, nas orações, nas súplicas, na petição, no louvor e nas ações de graças daqueles que são chamados aqui de pequeninos e crianças de peito. Quem são esses pequeninos e crianças de peito? Na Bíblia, irmãos, essa é uma expressão que frequentemente é usada para descrever um povo fraco, um povo que não tem socorro. Afinal, é assim que nossos filhos pequenos são, não é verdade? Eles não seriam capazes de sobreviver muito tempo sem o nosso auxílio e sem o nosso socorro. Então, quando Israel está em situações de angústia e de aflição, por exemplo, lá no livro de Lamentações de Jeremias, essa expressão aparece. O povo descreve a si mesmo como pequeninos e crianças de peito. Essa é uma expressão usada para descrever aqueles que estão à beira da extinção, à beira da destruição, à beira da derrota completa. Aqui o salmista diz que Deus suscita força daqueles que não têm força. Deus estabelece o seu poder naqueles que não têm poder. Deus mostra a sua força na fraqueza. Não é esse um tema do Novo Testamento? Paulo vai dizer, quando ele sentiu aquele espinho na carne, Deus disse: o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Escrevendo ainda aos Coríntios, na sua primeira carta, ele diz: Deus não chamou as coisas fortes do mundo, ele chamou as fracas para envergonhar as fortes. Esse é um padrão de Deus. Ele mostra a excelência do seu poder e da sua força na fraqueza dos pequeninos. Agora perceba, irmãos, que lá no Novo Testamento, esse salmo ele vai ser citado várias vezes. Uma delas é na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, naquilo que na tradição cristã nós conhecemos como Domingo de Ramos, quando Jesus, uma semana antes da sua crucificação e morte, ele entra na cidade de Jerusalém, ele é recebido pelo povo com ramos, com folhas de palmeiras,
e no meio daquela multidão que engrandecia o nome do Senhor e que gritava hosana nas maiores alturas, a voz que chamou a atenção dos fariseus foi a voz dos pequeninos e das crianças de colo. Aquelas crianças cantavam ao Senhor e os fariseus indignados chamaram a Jesus e disseram: você não está vendo que essas crianças estão blasfemando? Então lá em Mateus capítulo 1, verso 16, Jesus respondeu: sim, vocês nunca leram que era isso que ia acontecer? Da boca de pequeninos e crianças de peito tirastes perfeito louvor. Meus irmãos, Deus mostra o seu poder e a sua força e a excelência da sua glória, onde Ele faz com que pequenos louvem o seu nome. Isso vale no nível metafórico, quando nós reconhecemos que somos pequenos e clamamos ao Senhor por socorro. Mas isso também vale no nível literal, quando nossos filhos cantam ao Senhor no culto, quando nós ouvimos aquelas vozezinhas balbuciando o Glória Patri, ou a doxologia, ou os salmos mais fáceis de cantar. Irmãos, não há nada mais poderoso, segundo o salmista, do que crianças cantando a Deus no culto de Deus. É por isso que nós amamos que os nossos filhos estejam no culto. E é por isso que nós amamos que crianças façam barulho no nosso culto, porque isso nos lembra de que esses são os pequeninos do Senhor, louvando a Deus, e Deus há de suscitar força por meio deles. Não é surpreendente, irmãos, que quando Satanás quer atacar a igreja, ele frequentemente ataca os menores. Nós estamos vendo isso acontecer na nossa cidade, no nosso estado, com uma tentativa de proibir que adolescentes façam intervalos bíblicos nas escolas públicas, uma tentativa de calar os pequeninos que abrem a Bíblia, que oram e que cantam ao Senhor nesses espaços. Quando Satanás quer sufocar a igreja, ele muitas vezes vai atacar os pequeninos, mas Deus diz aqui que Ele suscitará força da boca desses pequeninos. Ele vai usar o louvor dos nossos filhos, as orações dos nossos filhos, para nos fortalecer e mostrar a força do seu poder. Eu me lembro que quando estava no início do seminário, no meio do seminário, durante a pandemia, um dos meus amigos mais próximos, ele enfrentou um período muito difícil da sua vida. E ele enfrentou angústias profundas e uma tristeza de alma, onde ele dizia que parecia que Deus tinha desaparecido do coração dele. Ele que tinha sido criado no Evangelho, que não se lembrava de um dia em que ele não tivesse crido em Cristo, ele que tinha amado ao Senhor desde a sua mais tenra idade, ele agora chorava de não parecer mais que Deus existia, e ele se angustiava, e ele suplicava, e ele mal conseguia ir para as aulas. E eu me lembro que nós orávamos por ele, nós conversávamos com ele. Alguns dos professores ficaram sabendo, se juntaram a nós em oração. Nós oramos, nós clamamos. Mas eu me lembro que um dia ele me contou que enquanto ele chorava sem saber porquê, enquanto ele se angustiava sem saber de onde aquela angústia vinha, o seu filho, que tinha 3 ou 4 anos naquela época, se aproximou dele e disse: pai, por que você está chorando? Deus está conosco. Da boca de pequeninos e crianças de colo, suscitaste força e perfeito louvor. Deus usa instrumentos fracos para um uso poderoso. Irmãos, isso é um princípio que nós deveríamos levar para todas as áreas da nossa vida cristã. Eu preciso que os irmãos entendam isso. Deus se agrada de usar instrumentos fracos para os seus propósitos gloriosos, porque isso reforça a glória do seu nome. Isso, irmãos, se aplica a tantas áreas da nossa vida. Tantas vezes a gente fica pensando assim, eu não sei se você já teve essa inclinação, tantas vezes nós ficamos pensando assim: se um artista famoso se convertesse,
o evangelho seria tão beneficiado, ou se um político se convertesse, que glória aquilo traria para o evangelho. Às vezes Deus faz isso, ele já fez isso na história, muitas vezes. Mas mais frequentemente, Deus prefere usar instrumentos pequenos. Ele prefere usar as palavras não tão eloquentes dos homens para salvar pecadores. Ele prefere usar os instrumentos que as pessoas desvalorizam para reduzir a nada a glória humana. As pessoas dizem, por que não fazer um filme espetacular com a história de Cristo? As pessoas vão se converter assistindo um filme de Jesus. Perceba, irmãos, nós estamos dizendo que Deus precisa de instrumentos espetaculares para mostrar a glória do seu Filho. Quando a Bíblia diz que Deus se agrada de usar a simples e pura pregação da palavra para alcançar esses fins. Nós dizemos, se nós tivéssemos aqui uma grande banda, o nosso louvor seria muito melhor. Talvez ele fosse mais afinado, concordo com isso. Mas ele não seria em nada superior ao louvor que nós prestamos à capela. Porque da boca de pequeninos, instrumentos fracos, ele se agrada de suscitar a sua força. Aprenda isso como um padrão de Deus. Deus se agrada de usar coisas pequenas e fracas, para que ninguém tenha de que se gloriar diante dele. Deus demonstra a sua glória, sim, nos grandes corpos celestes, mas ele também demonstra a sua glória, e com muito mais clareza, na confiança dos pequeninos. Quando ele desbarata exércitos pelo poder das orações do seu povo. Em terceiro lugar, irmãos, Deus demonstra a sua excelência na coroa do domínio humano. E essa é a parte final do nosso salmo, que vai dos versos 4 a 8. Veja comigo o que ele diz aqui a partir do verso 4. Volte para o verso 3. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroaste. Veja que aqui há o segundo movimento do céu para a terra. Primeiro ele tem esse movimento no verso 1 e 2, expuseste nos céus a tua majestade, da boca de pequeninos suscitaste força. E agora mais uma vez, quando contemplo os céus, no verso 3, que é o homem que dele te lembres, no verso 4. Mais uma vez nós temos esse princípio de que Deus revela a sua glória num lugar inesperado. E esse é o pensamento de Davi. Ele contempla essas estrelas tão brilhantes no céu. Irmãos, os homens antigos não eram tolos, eles sabiam que as estrelas não eram pontinhos num lençol preto. Eles sabiam que aqueles eram grandes astros. Eles sabiam que aqueles eram grandes corpos que governavam as marés e que governavam as estações do ano. Eles sabiam de tudo isso. Nós às vezes tendemos a pensar que as pessoas de 3.000 anos atrás eram muito estúpidas. Elas não eram. Eles conheciam a astrologia, conheciam o movimento dos corpos celestes, conheciam muitas coisas que nós hoje estamos redescobrindo. Mas o ponto é, Davi sabia que havia tanta glória naqueles seres celestiais, e ele então se pergunta, quem sou eu? Quem é o homem? O homem se você o olhar pelo seu valor de face, o homem é uma criatura pouco impressionante. Se você olhar para a força do homem e comparar com a força de um leão, ou de um rinoceronte, ou de um hipopótamo, ou de um dos grandes dinossauros que já viveu nesse mundo, o homem tem pouca força. Se você pensar no tamanho do homem, ele é uma criatura de pouca estatura. O maior dentre nós não passa muito dos 2 metros. Se você pensar no brilho, na glória externa, nós não somos nada comparados com as estrelas, com o sol, com a lua. O homem é uma criatura sem muita significância, se nós olharmos apenas para quem somos externamente.
Mas Davi então aqui começa a relembrar o que a Bíblia diz sobre quem nós somos. E ele passa a se lembrar que esse homem feito do pó da terra possui uma dignidade desproporcional ao que ele é externamente. Esse homem que não pode vencer um leão numa batalha, que não é mais rápido do que um leopardo numa corrida, esse homem que talvez não seja muito mais esperto do que uma formiga que sabe trabalhar e se preparar para uma outra estação do ano, esse ser humano que é tão pequeno, ele recebeu de Deus uma dignidade desproporcional, expressa no fato de que o ser humano foi criado à imagem de Deus. Não existe nada intrinsecamente especial ou glorioso em nós enquanto criaturas. Mas o que o salmista percebe aqui é que nessa nossa pequena estrutura e nessa nossa pequena glória, Deus imprimiu a sua imagem. E isso é uma dignidade desproporcional que nós recebemos de Deus. Veja o que ele diz no verso 5. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. A nossa tradução conserva Deus aqui, e é uma tradução possível, mas o Novo Testamento lê Elohim, né? A palavra que está aqui por trás, como sendo anjos, e essa é uma palavra que muitas vezes é usada, não para Deus, mas para seres angelicais. E de fato é assim que nós devemos entender esse texto. O homem foi criado um pouco menor do que os seres celestiais e foi coroado de glória e de honra. Ele recebeu domínio, veja o verso 6, sobre as obras da mão de Deus, e tudo foi posto sob os pés dos homens. Eu quero que você entenda isso. Eu quero que você entenda como Deus se interessa pelos homens e como Deus concede ao homem uma autoridade desproporcional a quem nós somos. O mundo à nossa volta, ele não compreende mais isso, irmãos. As pessoas ou dizem que o homem é nada e que ovos de tartaruga valem mais do que seres humanos, ou dizem que o homem é tudo, é a medida de todas as coisas, é a única coisa que existe no universo. Mas a Bíblia diz que o homem, ele é um pouco menor do que Deus e os anjos. E ele é maior em dignidade do que todo o resto da criação. É por isso que nós somos pró-vida. É por isso que nós defendemos que o aborto é um crime e deve ser sempre um crime. Porque nós entendemos que ali há uma vida humana tão pequena, tão frágil, mas portadora da imagem de Deus. É por isso que nós defendemos, irmãos, que todas as pessoas têm que ser tratadas com dignidade, mesmo aqueles que possuem uma deficiência física, uma incapacidade mental, uma limitação corporal. Essas pessoas devem ser tratadas com dignidade como portadores da imagem de Deus. Eu ouvi um pregador contar que quando ele tinha uma filha ainda adolescente, essa sua filha, ele pregou no Salmo 8, e essa sua filha, então, um dia foi no supermercado. Existe um supermercado lá nos Estados Unidos que é conhecido por contratar pessoas com síndrome de Down para trabalhar em algumas funções de caixa e de ajudante, etc. E um dia, depois de ter pregado esse salmo, ele achou que a filha já tinha esquecido completamente do que tinha ouvido. Outro erro que nós pais cometemos, né? Achamos que nossos filhos não entendem o que está sendo anunciado. E aí, daqui a pouco eles vêm e nos surpreendem. Eles prestaram mais atenção do que nós. Essa criança tinha ouvido seu pai, essa pré-adolescente tinha ouvido seu pai pregar no Salmo 8, e seu pai dizer que o homem foi criado à imagem de Deus, e todo ser humano individualmente é um portador da imagem de Deus. E aquela menina foi naquele supermercado, e ela saiu abraçando cada um dos funcionários que tinha síndrome de Down. E aí o pai disse: por que você fez isso, minha filha? São meus amigos. Como assim, filha? Você nunca viu eles na vida. Mas o Senhor pregou que cada um deles foi coroado de glória e de honra e recebeu o domínio do Senhor. Nossos filhos são
lembretes para nós, irmãos, de como nós precisamos ver a dignidade de cada ser humano. Nós avaliamos a dignidade dos seres humanos pelo tamanho da conta bancária que eles têm. Nós avaliamos a dignidade das pessoas pela cor da pele, pela marca das roupas que vestem, por quantas vezes viajam de férias no ano, pela escola onde estudaram, pelo emprego que têm. Deus coroou cada um de nós com essa dignidade que é desproporcional para todos nós. Nós somos criados com glória, com uma coroa de glória e de honra. E é claro que ele está falando de Adão e de todos os seres humanos lá na criação. Mas ele também está falando, Davi também está falando de si mesmo, irmãos. E essa é a relação implícita que esse salmo tem com o que vem antes. Davi está refletindo sobre como Deus retira a glória da pequenez, como Deus mostra a sua excelência naquilo que não parece excelente. E não foi assim que Davi foi escolhido como rei. Agora sofrendo, perseguido, fugindo do seu filho Absalão e de Saul e dos benjamitas, ele para refletir e diz: quem sou eu? Que é o homem? Quem sou eu para ter essa coroa, para ser ungido do Senhor? Quem sou eu para receber essa dignidade de ser o líder do povo de Deus? Eu que era o menor dos meus irmãos, que estava de trás das malhadas, eu que era um pastor de ovelhas, eu recebi uma glória desproporcional, uma dignidade desproporcional àquilo que eu merecia. Essa era a glória de Adão, criado à imagem de Deus. Essa é a glória de Davi, ungido para ser rei de Israel. Mas, irmãos, eu disse que esse salmo é citado várias vezes no Novo Testamento. Todas as vezes que esse salmo é citado no Novo Testamento, ele é citado como uma profecia a respeito de Jesus Cristo. 2 vezes Paulo cita o verso de número 6 no Novo Testamento para falar da ressurreição de Cristo. Quando o salmista diz aqui: sob os seus pés tudo lhe puseste. Do que ele está falando? Será que nós temos todas as coisas debaixo dos nossos pés? Talvez você pense que tem tanta coisa fora do nosso controle, não tem nada debaixo dos meus pés. Minha conta bancária não está debaixo dos meus pés, minhas finanças não estão debaixo dos meus pés, o câncer não está debaixo dos meus pés, a morte não está debaixo dos meus pés, os meus filhos eu não consigo governar, minha vida está fora do controle. Certamente, irmãos, se nós tivermos a perspectiva meramente terrena da vida, nada está debaixo dos nossos pés, está tudo fora do controle, tudo fora do lugar, mas não dos pés de Cristo. E os escritores do Novo Testamento vão dizer que quando Jesus ressuscitou dos mortos, ele colocou todos os inimigos debaixo dos seus pés. Não há nada desgovernado no universo, não há nada fora de controle na história, tudo está debaixo dos pés daquele que por nós morreu e ressuscitou. Mas para que ele colocasse tudo debaixo dos pés, ele precisou se humilhar. Essa pequenez que nós vemos em Adão em contraste com os corpos celestes, essa pequenez que nós vemos em Davi em contraste com as promessas e a coroa que ele recebeu, essa pequenez nós vemos com muito mais clareza em Jesus Cristo, no seu estado de humilhação. É só você pensar, irmãos, o Rei dos Reis, o Rei da Glória, aquele com as suas mãos sustenta o universo, sendo colocado no colo da Virgem Maria e dependendo dos seus seios para viver. Aquele que com a sua palavra criou tudo o que existe, agora precisa aprender a falar, balbuciando, imitando a voz de seus pais. Aquele que sustenta todas as coisas e que dá alimento aos animais e aos seres humanos, aquele em quem nós vivemos e nos movemos e existimos sentindo fome e sede.
aquele que é a própria vida, pendurado numa cruz, morrendo, agonizando por nós. Deus tira a glória da pequenez. Deus tira a força da fraqueza. E Ele fez isso de forma mais clara, de forma mais proeminente, quando Cristo se humilhou por nós. Você olhava para Ele e dizia: quem é o homem? Isaías profetiza que os homens olhariam para Ele e não havia nele beleza ou formosura que agradasse os homens. Ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens. Os guardas olhavam para ele e zombavam. Como assim você é o Salvador do mundo? Você não consegue nem descer do alto dessa cruz. Como assim você é o Redentor dos eleitos de Deus? Você não consegue salvar a si mesmo. Como assim você é Deus encarnado? Você está morrendo como um maldito condenado numa cruz romana. Como assim você é o Santo de Israel? Você é um blasfemo e pecador pendurado no madeiro. Na sua humilhação, Ele estava colocando tudo debaixo dos seus pés. E Ele estava restaurando a imagem de Deus, que foi corrompida e manchada pelo pecado em nós. Deus demonstra a excelência do seu poder nas grandes coisas que Ele fez. Mas Deus demonstra ainda mais a excelência do seu poder quando da pequenez e da humilhação Ele suscita a glória. Abra comigo o livro de Hebreus no capítulo 2, para nós vermos isso. Hebreus capítulo 2. A partir do verso 5, o escritor de Hebreus passa a citar o Salmo 8. Hebreus 2, a partir do 5, ele diz: pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou filho do homem que o visites. Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Glória tirada da pequenez, força tirada da fraqueza. Na sua humilhação, a excelência do poder de Deus se manifestou. Na sua pequenez, a grandeza do poder de Deus foi demonstrada. Na sua aparente derrota, na morte na cruz, a sua vitória foi estabelecida. O escritor de Hebreus diz que nós ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Nós ainda vemos o câncer e a morte, e casamentos em crise, e ainda vemos filhos desobedientes aos pais, pais irados com os filhos. Ainda vemos a desordem causada pelo pecado. Mas o escritor de Hebreus também diz: nós vemos a Jesus, que por causa do sofrimento da morte foi coroado de glória e de honra. Nós não vemos ainda o mundo como ele será quando o Senhor retornar para colocar tudo no seu devido lugar. Mas nós já vemos, pelo Espírito, o princípio dessas coisas. Nós vemos a nossa vida sendo reorientada. Nós vemos os nossos relacionamentos sendo reconstruídos. Nós vemos a nossa alma sendo transformada.
a nossa santidade progredindo, nós vemos homens perdidos sendo achados, nós vemos homens entregues ao vício se rendendo ao Senhor, nós vemos pessoas que eram odiosas e odiadoras se tornando pessoas mansas e amáveis, nós vemos aqueles que eram invejosos se tornando generosos, aqueles que eram infiéis se tornando fiéis, nós vemos Jesus colocando todas as coisas uma a uma debaixo dos seus pés. E mesmo quando a nossa vida parece um caos, quando há perseguição e aflição, e sofrimento, e terror, e doença e morte, quando nós vemos tudo parecer fora do lugar, nós pelo seu Espírito ouvimos a sua voz dizendo: eu tenho tudo debaixo dos meus pés. Eu estou no controle. Nada está fora do lugar. Eu endireitarei todas as coisas. Não é assim, irmãos, quando nós passamos pelo sofrimento, quando nós enfrentamos tristeza sem fim, quando um diagnóstico médico nos surpreende. Primeiro vem o choque, a tristeza, o choro, talvez o desespero. Mas aí de repente você olha para aquela pessoa e ela tem uma paz. E ela diz: eu sei que Deus está cuidando de mim. Eu me lembro quando a esposa do pastor Paulo, nossa irmã Eudália, foi diagnosticada com câncer. O aniversário dela foi alguns dias depois. E nós fomos lá tentar consolá-la no dia do seu aniversário. E foi ela quem nos consolou. Quantas vezes nós vamos a um hospital visitar alguém no seu leito de morte e nós preparamos o discurso, preparamos a palavra de conforto e chegamos lá e nós é que somos confortados. Porque aquelas pessoas que estão em Cristo, mesmo naquilo que parece o golpe final da morte, elas sabem que Jesus tem todas as coisas debaixo dos seus pés. O único inimigo que havia para ser vencido, o último inimigo que havia para ser vencido, foi vencido. Ele triunfou sobre a morte. Ele atravessou a morte, saiu do outro lado, vitorioso e vencedor. Todas as coisas estão debaixo dos seus pés. Nós não vemos ainda esse mundo plenamente endireitado, mas nós vemos a Jesus. E quando nós olhamos para Ele, nós temos certeza de que tudo está debaixo do controle desse que é o ungido de Deus. O Rei que foi coroado de glória e honra e que recebeu domínio sobre todas as coisas. E qual é a resposta que nós damos então, quando nós pensamos nesse domínio do reino de Cristo? A resposta tem que ser aquilo que o salmista faz aqui: louvor. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Eu queria que você se desafiasse a se admirar com as obras de Deus, a se deslumbrar com aquilo que Deus faz. Eu queria que você se desafiasse a fazer isso, não só quando você vê as grandes obras de Deus, que você se deslumbrasse não só quando você vê a passagem de um cometa ou um eclipse, ou quando você vê alguém ser milagrosamente curado de uma doença, mas eu queria que você se deslumbrasse com as obras de Deus, quando Ele tira força da fraqueza e quando Ele tira glória da pequenez. Quando você vê seu filho dando pequenos passos na devoção ao Senhor, quando ele começa a orar, quando ele começa a cantar, que você diga: Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Quando você vê seu cônjuge, que era uma pessoa tão iracunda, e ele começa a dar passos na direção de ser um homem ou uma mulher mais manso, você pode dizer: Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Quando você vê pessoas que chegam na igreja quebradas pelo pecado, quebradas pelas suas escolhas erradas na vida, e aquelas pessoas vêm a Cristo e pouco a pouco elas começam a ser refeitas e reconstruídas e remoldadas pelo nosso oleiro, que você possa dizer: Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome.
Afinal de contas, irmãos, é isso que Deus faz. Ele usa instrumentos fracos e frágeis para realçar a excelência do seu próprio poder e da sua glória. Onde é que nós vemos a glória de Deus em sua máxima expressão? Lutero brigava com os teólogos medievais porque ele dizia: eles são teólogos da glória. Eu quero ser um teólogo da cruz. Eu quero ver a glória de Deus na cruz do Calvário. Eu quero ver a excelência do poder de Deus no sofrimento e morte de Cristo. É ali que está a excelência da glória e do poder de Deus revelado em toda a sua força. Quando Cristo deu a sua vida por nós, quando Ele se entregou em nosso lugar, nós podemos dizer: quão magnífico, Senhor, é o Teu nome em toda a terra. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, porque mesmo num sermão imperfeito, a realidade deste salmo é demonstrada, Senhor. O Senhor usa instrumentos fracos e frágeis para realçar o Teu poder e a Tua glória. O Senhor usa pregadores imperfeitos, homens e mulheres imperfeitos, crianças imperfeitas, maridos imperfeitos, mulheres imperfeitas, para mostrar a excelência do Teu poder. E cá estamos todos nós, Senhor, fracos e frágeis, mas nós nos entregamos a Cristo, nós depositamos nele a nossa fé, e nós queremos ver a Tua excelência se manifestar em nossa vida, Senhor. Nós queremos que a glória da Tua graça se revele em nossa família, em nossos casamentos, e na maneira como nós lidamos com o sofrimento. Nós queremos, Senhor, que as pessoas olhem para nós e vejam a excelência do Teu nome e a glória do Teu poder se aperfeiçoando na nossa fraqueza. Ó Deus, usa a nossa pequenez para demonstrar a Tua glória, assim como Tu usaste a humilhação, os sofrimentos e a morte de Cristo para revelar o poder da Tua salvação. Continua a revelar o poder do Teu Evangelho em homens e mulheres transformados pela Tua graça. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.